Entrei para o sinal verde. Eu sou a Celisa e vou falar sobre uma página aleatória aqui que eu peguei, que é Questões a Meditar. Você dominará sempre as palavras que não diz, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Vele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Então, hoje, nós temos que ouvir para aprender, né? Com a Adriane. Os recadinhos, eles são, né, os mesmos, mas às quartas-feiras, às 19h30, temos a evangelização infantil, que está sendo feita online, com a professora Débora. Quem tiver interessado também pode colocar aqui, ou no grupo, que ela entra em contato. Aos sábados e domingos alternados, temos a distribuição de alimentos aos moradores de rua. Domingo que vem é a sopa. E quem também puder ajudar com alimentos, ou na preparação, ou com garrafas PET, com temperos, é sempre muito bem-vindo. E na próxima segunda-feira, dia 5, a reunião será feita por mim, e o tema é os falsos profetas, com as instruções dos Espíritos, no Evangelho do capítulo 21, itens 8 e 9. Todas essas informações também da sopa, tudo se encontram no nosso site, www.obreirosdaeternidade.com.br, como no Facebook e no Instagram. E tem umas fotos legais, que a Bruna andou colocando, está bem interessante. Nós vamos nos aquietando, vamos fechando os nossos olhos, nos acomodando em nossos assentos, respirando profundamente, silenciando os nossos pensamentos, para harmonizarmos com o plano maior, com nossos amigos de luz, e já preparar o ambiente para nos receber com todo carinho. Então, passamos a nossa oração inicial, em sintonia com nossos amigos de luz, nossos anjos da guarda. O Senhor possa dar-nos inspiração na reunião de hoje e sustentar-nos através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos, para pelo menos tentá-los colocar em prática em nosso dia a dia. Que todos sejam acolhidos
e abraçados pelos nossos irmãos de luz. Que assim seja. Hoje a palestra vai ser feita pelo nosso amigo Adriano. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Então, agora, pontualmente, eu passo para você, Dri, que você seja incluído e abraçado por todos os nossos amigos espirituais e por nós, virtualmente. Obrigado, Fê. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma honra e sempre bom estar participando aqui através de uma palestra que, na verdade, nada mais é do que sentar, estudar, reler, né, e refletir sobre aquilo que a gente aprende aí toda semana com todos que passam por aqui e aprender um pouquinho mais. Então, o capítulo, na verdade, ele fala sobre haverá os falsos cristos e os falsos profetas, né? Que é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de entrar especificamente no item 6 e 7, eu fui buscar um pouco mais sobre o que qual é o caráter, né, de um verdadeiro profeta, que é a pergunta do Livro dos Espíritos 624. Vou tomar banho e vou deixar gravando aqui, tá? E ele comenta que, assim, o verdadeiro profeta é um homem que vem inspirado por Deus, né? Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Essa é a resposta dos Espíritos, né? Então, se a gente for tentar exemplificar isso, é uma pessoa que traz nas suas atitudes, nas suas palavras, a paz, a harmonia, a luz, a caridade, né? E os ensinamentos de Jesus, né? E aí eu fui pensar rapidamente assim, alguns exemplos para a gente refletir, né, de quais foram bons profetas que passaram aqui pelo planeta. Eu vou citar alguns aqui, muito poucos, tem milhões outros que a gente nem são tão conhecidos, né, mas Jesus, Buda, que veio antes para preparar, né, o Moisés também veio para preparar, Gandhi, Madre Teresa, né, de Calcutá. Aí a gente tem vários cientistas como Pasteur, Albert Einstein, o próprio o Darwin, né, que você fala, não, Adriano, mas não tem nada a ver a ideia de Jesus com ciência, pelo contrário, eles tinham uma missão e eles trouxeram, né, a claridade da ciência para nós, né, e agora, nesse momento que a gente está passando, a gente está vendo também a grande importância que a ciência tem, né. Aí eu lembrei também de Martin Luther King. Aí eu coloquei aqui como anjos de guerra, aquelas pessoas que a gente assiste nos filmes que acabam se infiltrando, espiãos, né, que acabam auxiliando lá na época da Segunda Guerra Mundial, aquelas pessoas que ajudavam os judeus, tiravam eles da linha de morte, né. Então, quantas pessoas já não passaram, né, pelo planeta? Nelson Mandela, aquela Malala agora, que é bem conhecida, né, que ela sofreu atentado de bomba lá na região árabe. Então, assim, quem já assistiu também, tem outro filme que eu lembrei de um rapaz que se chama Arlen Turning, que foi que teoricamente fez o primeiro computador, né? Então, aí, ó, novamente a ciência trazendo uma benfeitoria para o planeta, né? E através disso conseguiram codificar esqueci o nome daquele aparelhinho que faz pi, caramba. Quem souber me lembra. O código Morse. O código Morse dos nazistas. Exatamente, Teleco, código Morse. E ele conseguiu descobrir que através disso foi com que acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Então, aí analisando isso, não vou me entender, vamos direto ao ponto, o que é um falso profeta, né? Ele nada mais é do que aquele que não diz a verdade, né? Então ele pode ser um doutrinador e enganador também, né? Pessoas que se dizem ser boas, que se dizem fazer as coisas boas e na verdade a gente, quando vai a fundo, descobre que não é bem assim, né? Antigamente a gente chamava as pessoas que tinham
grandes comunicações, etc., de profetas, né? E a gente entende hoje, através do Espiritismo, que nada mais são, né, Buda, o próprio Moisés e outros mais que passaram pelo planeta foram grandes médiuns, né? Através da mediunidade deles foi passado coisas boas para que a gente aprendesse, né? Então, um falso profeta pode ser um médium também, né? E esse médium pode ser ele ou enganado, que é o que a gente vai descobrir hoje aqui, né? O tema, na verdade, vai falar disso, né? Vai falar que o falso profeta pode ser um espírito desencarnado, ou seja, que engana este médium ou que engana as outras pessoas que estão ouvindo uma comunicação, uma mensagem, né? E por aí vai, tá? Então, basicamente, isso só foi revelado, né? A questão de um falso profeta, né? Desencarnado a partir do Espiritismo, a partir do momento que a gente descobre, né, através dos estudos da doutrina, essa questão, né? Então a gente tem como exemplos de falsos profetas, né, grandes ditadores que passaram pelo planeta, políticos, né, reis que infelizmente trouxeram muita destruição, né, e também médicos famosos enganadores, né, que a gente teve vários aí, né. E aí é legal que no item 6 ele começa, João fala bem assim, né? Meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? E aí ele já faz um adendo, né? Falando assim, que na verdade o espiritismo, ele não vem trazer nada de prodigioso, não vem trazer milagres nenhum, né? E ele declara claramente que nada disso se refere-se ao estudo do Espiritismo, pelo contrário, né? A doutrina, ela é extremamente lógica, ela é extremamente em cima, baseada na razão e na ciência, né? Na ciência. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O próprio Kardec desenvolveu a doutrina através de um estudo científico, né? E do mesmo jeito, na continuação do tema, ele aborda que o Espiritismo, ele traz nada mais como a física, a química, a astronomia, a geologia, que são vários estudos, né, que a ciência nos traz a importância, né, só que ele nos traz, além dessas ciências que a gente conhece do mundo material, ele nos traz as leis desconhecidas do mundo espiritual, né, e aí ele traz a ciência, né, da natureza, a ciência que a gente pode entrar aí na questão das leis morais, né, que são 12 leis morais. Então, para quem ainda nunca leu o Livro dos Espíritos, fica aí a dica, né, é um livro muito interessante, muito, na minha opinião, fácil de ler, porque, principalmente eu que sou curioso, pergunta e resposta é bem rápido, né, então é um livro muito interessante para quem quer realmente entender um pouco mais sobre a doutrina. E aí, ele vai trazer as explicações dos fenômenos espirituais que até então a gente não conseguia entender, né? E vai levantar o véu do desconhecimento da continuação da vida, né? Então o Espiritismo, ele vem para destruir aí o maravilhoso, o milagre, né? Até se a gente for levantar aí rapidamente, Jesus não veio aqui fazer milagres, né? Na verdade não, ele nada mais era do que um médium extremamente evoluído, né? E através da cura, né? Através de uma transferência magnética, ele curava as pessoas, porque ele sabia também o que aquele indivíduo tinha e como ele podia ajudar, né? E aí ele até comenta que se a gente tivesse, né, a fé de um grão de mostarda, nós conseguiríamos também, com certeza, fazer isso, né? E aí, o Espírito faz um adendo bem interessante, que ele fala assim, né, que a gente, só quem realmente prefere a obscuridade, né, da luz, ou seja, que não acredita nas coisas novas, que tem interesse de combater, né, as coisas novas, né, ou as coisas diferentes, porque a pessoa, normalmente, quando ela não aceita algo, ela tem esse é a primeira ação, né, ele põe que a verdade, ela vai ser sempre como o sol, não tem como escapar da verdade, porque ela vai dissipando com o tempo os nevoeiros, né? E aí vai chegar uma hora que não tem mais escapatória, né? A luz, ela chega para todo mundo, né? E aí ele faz um adendo também comentando que antes que se conhecesse as relações mediúnicas, né? Antes da gente ter o estudo da mediunidade, entender que os médiums são nada mais do que um elo entre as pessoas que estão aqui encarnadas
e os encarnados, essa ação desses profetas, desses falsos profetas, ela era muito sutil, né? Ela não era ostensiva, né? Então ela acontecia normalmente por inspiração, né? Agora, a partir do momento que você lê o livro dos médiuns e você começa a entender que existem várias formas de mediunidade, aquela que é inconsciente, que hoje já é pouquíssimos médiuns são inconscientes, a gente tem o do audiente, o falante, né? O que psicografa. Então, assim, dessa forma, os espíritos conseguiram ludibriar mais pessoas, né? Porque ele consegue, de uma certa forma, vestir uma máscara, né? E aí ele comenta no capítulo que alguns chegam a dizer que são Cristo, que são Maria, né, mãe de Jesus, que são Deus. Eu mesmo já ouvi até histórias de pessoas falarem que foi num centro e que Jesus se comunicava naquele centro, né? Aí basta a gente colocar o pé da razão e ver se realmente será que isso aconteceria, né? A gente sabe que Jesus está cuidando de coisas muito mais importantes, né? E que ele teria outras pessoas que poderiam ir até aquele local para trazer um conhecimento benéfico para a gente, mas não necessariamente ele, né? Então, o interessante é que também o Espiritismo nos traz a ideia de que, assim, mesmo as pessoas que estavam aqui vivas, encarnadas, e que não são pessoas com uma moral elevada, quando elas desencarnam, elas continuam da mesma forma. E aí são essas daí que acabam fazendo essas mistificações, essas mentiras, né? E criando ideias, às vezes, absurdas. Aí entra a importância do estudo, né? Principalmente para aqueles que são médiuns e aqueles que estão ali doutrinando, ou seja, auxiliando os espíritos que às vezes vêm se comunicar para receber um auxílio, né? E mostrar a importância de você estudar, para que você possa entender e aprender como diferenciar um bom e um mau espírito. Ah, mas o mal só vai me trazer coisas ruins? Não, não necessariamente. Ele pode ser um brincalhão, ele pode só estar querendo enganar porque ele se diverte com aquilo, né? Mas aí a gente tem várias técnicas que a gente vai aprender aí no decorrer. E São João, ele adverte uma coisa muito interessante, né? Ele deixa uma mensagem nesse texto que ele fala assim: meus bens amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, né? Então, se a gente buscar todo o estudo do Kardec, né, ele nada mais fez do que uma experimentação, ou seja, um trabalho científico. Então ele foi lá, ele buscou a informação através do quê? De perguntas e respostas. Ele mandou todas aquelas perguntas que ele tinha para vários locais do planeta, depois recebeu as respostas, né? Então nada mais é do que um trabalho científico. E o Espiritismo nos traz essa oportunidade para quem trabalha com mediunidade, né? Ele nos dá essa oportunidade da gente testar, da gente aprender, da gente ouvir, porque em vários momentos você vai ter vários espíritos de diversas formas, diversos lugares do mundo, com diversas dificuldades e aprendizados, se comunicando e falando, né? Então, através disso, dessas experimentações, a gente consegue reconhecer o nível moral desse espírito, né? E sempre lembrando que essa é a análise que a gente deve ter, né? A análise moral, nunca a material, porque depois que desencarna, pouca vai ser a diferença se ele era alguém muito famoso, com muito dinheiro ou não, né? E Jesus também falava, né, através de parábolas, e dos comentários dele é bem interessante, que ele fala que é pelo fruto que se reconhece a qualidade da árvore, né? E que a árvore boa não pode produzir maus frutos, né? E uma árvore má não os pode produzir bons. Então, é a mesma forma com que a gente vai julgar, nesse sentido, analisar o contexto da mensagem, né, dos espíritos. É através da qualidade da sua obra ou da sua comunicação, daquilo que ele está tentando passar para a gente, que a gente vai realmente descobrir se, poxa, será que é verdade? Será que não é? Será que ele está falando algo que faz sentido, né? E aí, basta a gente avaliar, né, se essa mensagem que a gente está recebendo ali, né, se ela faz a gente refletir. Outra coisa, se ela está pautada na prática do bem. Ela tem uma lógica, né? Ela busca algo
moral elevado, ou seja, ela fala sobre caridade, né? Ela fala sobre a gente ter paciência, né? Sobre nós nos melhorarmos. Fala, então tá bom. Então, se já tem esses detalhes, a gente pode dizer que provavelmente o espírito se comunicou ali, é um espírito de luz, é um espírito que traz algo de bom para nós, certo? Porque às vezes o espírito pode ser até um espírito inferior, né, no sentido de evolução, mas às vezes a mensagem que ele traz, às vezes o relato da vida dele que ele teve aqui é muito reconfortante e muito traz muito conhecimento para a gente, né? Porque nós podemos utilizar, às vezes a gente está passando por algo semelhante e etc. E aí, dentro do item 7, no final, ele fala para a gente ir até o livro dos médiuns, né? E ver a parte que fala sobre a maneira que se distinguem os espíritos bons dos maus, né? E aí eu fui lá e fui atrás dessas informações para passar um pouco mais para vocês. E aí ele começa falando assim: em todas as comunicações, nós devemos ter atenção às palavras e nos sentimentos que são expressados para descobrir a evolução moral desses espíritos. Então a gente consegue, através da palavra, né, da linguagem, dos sentimentos daquela comunicação, a gente consegue ter uma ideia se ele é um bom espírito, se ele é um mau espírito. Qual que é o grau de evolução ou da escala espírita, né, que está lá no livro dos espíritos. Quem nunca ouviu falar sobre isso, no livro dos espíritos, se eu não me engano, acho que na questão tem, mas é só você procurar lá, escala espírita, e ele mostra qual é a escala de evolução dos espíritos, né? Isso de acordo com o planeta, de acordo com as suas atitudes, os seus pensamentos, né? E aí até é legal que dá para a gente entender o momento em que o planeta se encontra, né? Qual o nível em que a gente está também, tá? E aí continua falando que os espíritos eles devem ser julgados, analisados, né? Como homens, e sempre levando em consideração a forma da escrita ou da forma da fala, né? A linguagem que eles estão se pronunciando, se exemplificando, né? Então ele dá um exemplo muito interessante que se a gente recebe 20 cartas, né, de pessoas que são desconhecidas, a gente consegue, através de uma leitura simples, de diferentes tipos de estilo, ideias, né? Se a pessoa é mais instruída ou se ela é um pouquinho mais ignorante, se ela tem uma escrita mais polida, né? Se ela é mais educada ou não, pelas formas ou pelo linguajar, né? Se o assunto que ela está tratando é mais superficial ou se é uma coisa mais profunda, né? Se ela é frívola, se ela é orgulhosa, consegue entender isso, né? Se ela é leviana, se ela é sentimental, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, no dia a dia hoje, a gente tem o WhatsApp, né? Que a gente está o tempo todo lá no celular, conversando e tal. E às vezes é até engraçado que você escrevendo, às vezes a sua forma de escrever, às vezes você interpreta para o outro que você esteja brigando ou qualquer coisa do tipo, né? Então, olha como é legal, né? Como essa análise que ele faz, a gente pode colocar até hoje, né, na situação. Então, às vezes, um áudio, dependendo da situação que você se encontra no WhatsApp, é melhor para você expressar o que você está passando, né, do que uma escrita, apesar de ter gente que não gosta de receber muito áudio. Mas, basicamente, é isso. Né? A gente tem, se a gente analisar, tem esses fatores que a gente consegue analisar dentro de uma comunicação. E pode se estabelecer como regra, eles colocam aqui como invariável e sem exceção alguma, né, que sempre a linguagem do espírito está relacionada ao grau de evolução. Tá? Isso é uma coisa clara. Eles deixam isso muito claro, que é a forma mais simples da gente conseguir notar essa diferença. E que o indício, a inteligência, na verdade, de alguns espíritos que parecem ser muito inteligentes, não tem nada a ver, e a gente não pode, de forma alguma, relacionar isso à superioridade e à sua evolução. Tá? Um exemplo disso que eu gosto de dar, quem já viu minha palestra já deve ter ouvido eu falar alguma coisa nesse sentido, é o exemplo de que, assim, nós temos dois tipos de evolução, né? O ser, ele evolui intelectualmente, né? E moralmente.
Então a gente tem um exemplo lá daquele senhorzinho que mora lá na roça, que ele não sabe nem ler nem escrever, ou seja, intelectualmente, nesta encarnação ele não tem conhecimento, mas moralmente ele é uma pessoa extremamente boa, educou seus filhos muito bem, sua família é uma família honesta, ele trabalha sempre da melhor forma possível, né? Não pratica o mal a ninguém. Como a gente tem um cara lá que foi um engenheiro, que estudou, que, né, se formou, porém ele orquestrou um assalto a um banco, como a gente viu lá, o Banco do Brasil lá, né? Então ele intelectualmente é extremamente evoluído nessa encarnação, tanto que para você criar você tem que realmente ser muito inteligente, mas moralmente ele é muito baixo, né? Então a gente, se já é difícil reconhecer isso quando a pessoa está encarnada, você imagina quando está desencarnado, né? Então, é através da comunicação que a gente vai conseguir ter essa ideia melhor, né? E aí, ele fala para a gente fazer uma análise bem escrupulosa, bem detalhada, né? Das expressões, dos pensamentos, né? E aí São Luís dá uma dica, né? Ele fala que assim, que é de pesar, meditar e submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberes. E é de não deixar de pedir as explicações necessárias, formando opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Ou seja, né, se a gente, no momento de uma conversa, né, nem sempre é possível isso, mas pode ser uma comunicação também, a gente vê que não tem uma lógica, foge do contexto, né, provavelmente é um espírito que não seja tão evoluído, né? E, normalmente, quando é um bate-papo, os espíritos que não são evoluídos, e quando você inquire ele a uma pergunta, você, né, gera a dúvida nele, normalmente, quando ele vê que ele não está sendo aceito, ele se retira. Já os bons espíritos, não tem problema, eles não se ofendem, eles buscam a informação, né, se eles não sabem, eles vão te falar. E aí a gente pode parar para pensar, e a gente pode resumir algumas qualidades dos espíritos, né? E ele enumera algumas aqui, então eu vou citar algumas ideias, características de bons espíritos através das comunicações, para que a gente possa se atentar, né? E não ser enganado, né? Por uma comunicação que às vezes fala algo que a gente fala, nossa, que sensacional, mas a gente tem que botar o pé no chão, né? E pautar sempre na razão e falar, não, peraí. O que está falando aqui? Será que realmente é verdade? Será que não é? Né? E aí ele começa, né? O bom senso, né? O espírito. Então, todas essas características que eu vou falar agora são de espíritos evoluídos, ou seja, espíritos vão trazer bons ensinamentos para a gente, né? Eles sempre são pautados no bom senso, a linguagem, né? As ações, os sentimentos, os conselhos sempre são para o bem. Então, normalmente é uma mensagem que traz dignidade, ela é mais nobre, né? Ela é simples, ela é modesta. Jamais você vai ver um espírito de luz se vanglorizando, tá? Eles não são contraditórios, então se você vê duas mensagens com o mesmo nome e uma ser totalmente diferente da outra, já pode levantar uma interrogação aí, porque eles não são contraditórios, né? Quando eles não sabem, eles confessam sua ignorância, então eles falam, olha, esse estudo não sei te dizer, então você nota que ele realmente está falando com a verdade. Nunca determine datas, tá, pessoal? Então, se a gente ouvir alguma coisa sobre data, olha, tal dia, tal, vai acontecer isso, já parte pro lado da mistificação, né? Então, tenham isso muito em mente, tá? Às vezes você vai num lugar lá, o médico vai te falar tal mês, tal dia, pensem bem que realmente são mensagens que às vezes o médium, ele acredita profundamente naquilo que ele está falando, porque ele também está sendo enganado. Normalmente, por falta de estudo, ele não consegue reconhecer que aquele espírito está fazendo uma brincadeira, na verdade, com ele, né? E ele está passando aquela informação achando que é verdade, mas na verdade ele também está sendo enganado. Eles nunca... Então, eles não são muito prolixos como eu, né? Normalmente eles brincam que eles falam que eles têm a capacidade, a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, né? Essa frase é legal, né? Então eles conseguem ir direto ao ponto, né? De uma forma muito simples. Nunca ordenam, nunca se impõem,
né, normalmente eles sempre aconselham, certo? Eles sempre tentam ajudar, tá? Não gostam de lisonjear ninguém, né? Eles não estimulam a vaidade do médium, ok? Então, às vezes, a gente sabe que em alguns centros, às vezes as pessoas vanglorizam muito alguns médiums, né? E isso é muito complicado, né? Porque se aquele médium não tiver o estudo e entender que ele é nada mais do que uma ferramenta de comunicação entre os dois mundos, ele acha que ele é algo maior que todos ali, né? Ele se sente muito melhor do que alguém, como um próprio palestrante, como eu estou vindo aqui bater um papo com vocês. Isso aqui, para mim, todas essas informações que eu estou passando está servindo de muito aprendizado para mim. Não quer dizer que tudo que eu estou falando aqui eu pratico, né? Pelo contrário. Então, a gente tem que sempre tentar, né, colocar os pés no chão. E aí ele começa a comentar também sobre a questão da forma, né? Eles são totalmente contra a puerilidade, ou seja, eles normalmente não falam de nomes, né? Ah, eu sou alguém, eu fiz aquilo. Não tem isso, tá? Eles objetivam sempre um fim sério, sempre algo útil, tá? E sempre guardam assuntos que possam trazer comprometimento a alguém, né? Eles são muito tolerantes, muito indulgentes, né? Então, assim, isso você vai ver que às vezes acontece, né? Se às vezes um espírito que esteja um pouco mais nervoso e ele não gosta de alguém, às vezes ele ataca uma pessoa que está naquele ambiente, né? Justamente porque ele não tem esse controle, né? Ele é uma pessoa, ele é um espírito que não está evoluído, né? E normalmente eles sempre prescrevem o bem, sempre a caridade, né? Sempre as mensagens vão ser racionais, ou seja, a gente vai conseguir colocar ali, comparar e falar, não, realmente, olha, isso aqui tem uma razão, né? E a pureza dos sentimentos morais, né? Eles dizem que essa é a verdadeira pedra de toque. A gente consegue notar de uma forma muito simples. Finalizando aí a mensagem que eles passam, a última parte é sensacional. Ele é um texto um pouco mais curto, mas eu vou ser bem lógico, assim, olha o que ele fala. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro que cada um saiba julgar-se a si mesmo. E é muito difícil isso, né? A gente parando para pensar, né? Nós normalmente a gente cria uma opinião sobre alguma coisa, se ela é boa, se ela é mal, se ela é verdadeira, se ela é falsa, né? E aí, aquilo ali para nós é o padrão de modelo, certo? Eu não vou aceitar o que eu vi, né? Então, se a gente for levar a questão agora do que a gente está vivendo neste momento, acreditar na ciência ou não. Aí eu já acho que uma pessoa que entende a doutrina espírita não consegue ser contrária à ciência, né? Porque entende a importância da ciência. E se a gente levantar uma outra questão que está muito agora fervendo no planeta, e principalmente no Brasil, é a questão política, né? E aí a gente, tudo que for contra aquilo, né, a sua maneira de pensar é ruim. A gente não aceita de forma alguma, né? Sendo que numa discussão as duas pessoas têm 50% de chance de estar certo, né? E a gente normalmente não analisa de forma assustante. A gente sempre parte para o extremismo da coisa, ou é para um lado ou é para o outro, né? E nós aprendemos no Espiritismo que a gente tem que estar aberto a novas ideias, que o equilíbrio, ou seja, o meio sempre é o melhor caminho, né? Sempre é o ideal. E aí, quem não é assim? Quem que às vezes, pode ser que em todos os assuntos a gente não seja, mas em alguma coisa que a gente acha que a gente sabe muito, né? Então eu acho que assim, cabe aí a nossa autoanálise, né? A gente parar para pensar, refletir. Agora que a gente está tendo, às vezes, a maioria das pessoas acabam ficando em casa, fazer uma reflexão, né? Pensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né? Ver o que a gente pode melhorar. Na verdade, a ideia da pandemia, né? Se a gente parar para pensar na questão espiritual, nada mais é do que um burilamento, né, espiritual que a gente deve ter em cima das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Eu vou finalizar aqui que eu já estou chegando perto do final, né? E aí, ele coloca no final assim, que este é o defeito sobre quais mais se iludem os homens. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos, né? Então, eu fiquei pensando em algo que a gente poderia jogar na atualidade, né? E aí, eu fiquei pensando aqui,
os políticos, né? A gente ultimamente está atacando, né? A maioria das pessoas criticam, né? Lógico que a gente às vezes concorda com um lado ou com o outro, e aí não cabe a mim aqui julgar quem é certo ou quem é errado, mas vocês já pararam para pensar a quantidade de ataques de encarnados, de pensamentos que esses indivíduos sofrem e dos desencarnados que a gente não vê, que atacam, né? Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente está emanando para eles, né? O Chico comentava, né, numa mensagem do Chico, que ele fala que ele via os espíritos que estavam relacionados à ideia política, né, que foram políticos no planeta, e que quando desencarnavam estavam numa situação assim deplorável, né? Então ele pedia para que nós vibrássemos pelas pessoas, né, por esses indivíduos que abraçaram fardos assim, gigantescos, né? Então o que a gente pensa? Poxa, ao invés de eu, tudo bem, não concordo com o que aquele político fez, mas ao invés de eu criticar ou gerar um pensamento negativo de ódio, aquele não, pelo contrário, eu vou falar, não, pelo amor de Deus, ilumina a mente desse cara de alguma forma para que ele consiga entender e que ele possa fazer algo de bom, né? Acho que essa é a ideia que a gente tem que ter, né? E aí também eu acho que é uma coisa legal da gente pensar nas próximas oportunidades que a gente tem, porque o Espírito mostra que a gente sempre tem uma nova oportunidade, de da hora de a gente escolher esses indivíduos que vão coordenar nossa nação, nosso país, nosso estado, etc., analisar os sentimentos morais e a gente pautar as coisas na ciência, né? Isso é o principal, né? A gente está vendo agora que a única forma da pandemia ser terminada é através da vacina, ou seja, mostrando que tem eficácia, né? Que se a gente tivesse investido nisso antes, talvez nós já estaríamos já todos vacinados. Bom, finalizando, nós temos que assim, fazer uma reflexão, né, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, né? Evitar a discórdia, evitar discurso de ódio, né? E parar para pensar se a gente não está sendo um falso profeta, né? Que às vezes levanta uma bandeira, né? Falar eu sou, eu faço, eu não sei o quê, e na atitude, né, a gente não está sendo um profeta, ou seja, a gente não está levando os ensinamentos, ou a gente não está praticando a moral cristã, né? A verdade é o seguinte, a gente tem que pensar, o que Jesus faria? Adriano, isso aí é surreal. Não, não é. Esse é o caminho. É difícil, nossa, como dizia o nosso amigo Zé Pedro, né? É muito difícil, né? É trabalhoso, mas é possível. É possível a gente ir praticando aos poucos, a gente vai errar, né? Então, acho que no final é isso, né? É a gente analisar o bom senso, a lógica, seguir a moral cristã e tomar cuidado para não sermos os falsos profetas, tá bom? Espero que tenha sido entendido. Com certeza. Não façamos ao próximo o que não gostaríamos que fizessem conosco, né? Agora a gente vai abrir para as perguntas. Tem duas perguntinhas já para você, da Bel e da Fernanda. A Fernanda só colocou aqui a Bel está falando assim, que ela gostaria que você abordasse o que devemos ter quando recebemos ou vemos algo publicado em nome de algum médium famoso, né? E aí a Fernanda lembrou que João de Deus, né? Estava lá com toda a casa cheia. Bom, vamos lá. Com relação a mensagens, eu acho que hoje, tanto a mensagem que saiu há pouco tempo atrás, uma do Divaldo, acho que tudo que a gente recebe, a primeira análise que a gente tem que ter é se aquilo realmente é verdadeiro, certo? Hoje a gente tem vários sites, se vocês digitarem lá na internet, você coloca uma parte do texto ali, é fake, e você pode buscar sites que descobrem se é fake ou não. Ou seja, a gente consegue descobrir se aquela informação é verdadeira ou não, né? E sempre pautar pelo bom senso, que é o que a gente está falando aqui, pela lógica. Às vezes tem mensagens que são extremamente de ódio, você vê que é uma coisa agressiva. E a gente vê que esses médiums, essas pessoas, até padres, pessoas que realmente têm uma conduta correta,
eles normalmente não utilizam essas palavras, né? Eles não trazem a revolta nas suas mensagens, né? Então, acho que nós temos que analisar. O Espiritismo nos traz isso, né? Uma das questões que Kardec deixa muito claro, não sei se quem já leu aqui, é o quê? Se tudo que estiver escrito aqui, a ciência comprovar que é contrário, acredite na ciência, ele fala isso. Ou seja, mas ele sempre pede que a gente analise, que a gente compare as duas coisas e realmente veja se é verdade ou não. Se referindo ao João de Deus, é muito complexo. Eu vou deixar no grupo depois uma análise, eu não vou adentrar muito aí, mas tem uma análise do André Luiz, de um canal do André Luiz, que fala sobre o que acontece, ele tem que explicar na parte espiritual o que aconteceu com o João de Deus, né? Porque assim, ele ajudou pessoas, assim, né? Ele fez coisas boas, porém, ele é uma pessoa, é um ser humano, ele é um indivíduo como qualquer outro, qualquer médium é. A gente sabe, quem já estudou o livro dos médiuns, que a mediunidade não está vinculada a dinheiro, a nível de conhecimento, a se a pessoa é boa ou ruim, né? Então, isso indifere. Só que a gente tem que entender que todos nós temos vícios e temos problemas morais que a gente traz de outras encarnações. E ele, infelizmente, tinha essa, do sexo, e não soube lidar com isso, né? E aí gerou todo esse processo. Apesar de que tem uma questão também, né? Apesar de ele ser chamado de médium, ele nunca se diz espírita, né? Isso também não difere em nada, né? Ele pode ser católico, ele pode ser espírita, ele pode ser evangélico, pode ser qualquer coisa. Mas ele não praticou o bem em vários momentos, né? E tem que ser punido da forma que tem que ser. Tem que estar preso, né? Eu sou totalmente a favor das leis, apesar das nossas leis humanas serem muito ainda ruins, né? A lei de Deus não vai falhar, né? Ele, infelizmente, amealhou muitos problemas, né? E ele vai ter que colher isso e vai ter que sanar todos esses débitos que ele ocasionou com essas mulheres, né? Mas eu vou deixar no grupo lá depois esse link, que é muito interessante, vocês assistam, é bem legal. Alguém mais? Teria alguma colocação? Um de cada vez. Oi, boa noite. Você, tudo bem, Adriana? Eu li aí no chat, né, o que a Fernanda colocou, e eu também lembrei bastante do João de Deus, porque eu acho que foi uma coisa que marcou bastante, mas eu acho que essa palestra traz bastante essa clareza, né, principalmente da questão financeira, né? Quando a pessoa faz, né, daquele trabalho, né, a sua fonte de renda e principalmente a sua fonte de enriquecimento, né, de lazer, né, porque a questão do João de Deus não era só, né, a parte física ali, a parte dos relacionamentos, né, tinha toda uma questão aí de dinheiro, de ganância, de acúmulo material, né? Então eu acho que é isso mesmo, assim, e a gente realmente precisa estudar muito, 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 porque olha quantos anos, né, se passaram, né, quantas pessoas, né, foram enganadas, e com todo esse conhecimento que hoje o Adriano expôs aí também, né, com todo esse conhecimento à disposição, né, olha como as coisas, né, aconteceram. Então, acho que é isso mesmo, assim, né? Não é porque é médium, porque é espírito, que é coisa boa, que é coisa do bem, né? A gente tem sempre que passar por esse crivo aí, né? E por tudo que o Adriano comentou, porque eu acho que a gente acaba sendo um pouco seduzido, né? Por uma coisa rápida, uma cura rápida, uma solução rápida dos problemas, né, e a gente acaba esquecendo que às vezes a gente precisa mesmo passar por eles, né, e que as coisas não são resolvidas assim da noite para o dia, né, que os milagres eles não acontecem com essa frequência nem com essa rapidez, né, que às vezes a gente gostaria que acontecesse, né, mas eu também lembrei dele. Eu acho que é isso, assim, a gente continua precisando, né, estudar, e a gente precisa continuar. Eu acho que o que a Bel colocou também é a questão das fake news,
né? Até da gente pensar, né? O que essa mensagem traz de bom, né? Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Porque se você vê uma mensagem e se assusta com ela, ou se aquilo te traz algum sentimento ruim, se aquilo não te traz bons sentimentos, nem passa adiante, né? Já começa daí. Eu acho que o primeiro crivo tem que ser do que as outras pessoas ganham com isso, né? O que eu vou ajudar as outras pessoas? Se não ajuda, independente de ser fake news ou de não ser, já não passa. Se ajuda, aí você vai para o segundo passo, né? De tentar ver se aquilo realmente, né, tem uma fonte que realmente você possa confiar e etc e tal. Mas obrigada, viu, Adriano? Obrigada aí Eu agradeço. Tipo, puxando isso que ela falou, dela lembrar, como a gente conversou, né? Você vê que entrou uma questão muito grande de vaidade de Deus, né? Que todo mundo idolatrava ele. Então aí a vaidade sobe para a cabeça, o egoísmo, o orgulho, né? E aí você abre um vínculo para aqueles indivíduos que estão desencarnados e que, na verdade, né, se dizem ser algo que, na verdade, não são. Né? E aí leva ele para esse caminho que ele acabou se enveredando. Né? A gente sabe que, sim, ele tinha algumas ligações com espíritos de luz por algum momento, né, mas que, se você for pensar também na questão da ideia da doutrina espírita, vamos pegar dois grandes exemplos, né? Chico e o Divaldo, que são hoje aqui que a gente tem, né? Em nenhum momento as pessoas se trancaram com ninguém em lugares fechados, sem acompanhamento de alguém, né? Em nenhum momento essas pessoas ganham dinheiro, como a Débora falou, em cima das outras pessoas, né? Então a gente tem que prestar muito bem atenção nisso, né? Fora as outras coisas que ele fazia ali por trás, né, que a gente foi descobrir depois. Né? Então, a gente pautar realmente no bom senso, né, na razão, né, e tentar entender. Lógico, e a questão que a Débora levantou também, que eu acho bem legal de falar, é que nós temos nossos merecimentos. As pessoas têm que entender que às vezes você vai no centro, você sofre uma cirurgia espiritual e nem sempre vai acontecer a cura daquilo. Né? Se for de seu merecimento, isso vai acontecer. Se não for, né, aí você fala, poxa, Adriano, então não tem importância nenhuma a prece que eu faço para uma pessoa? Pelo contrário, tem sim, porque isso vai trazer, às vezes, alívio de dor e vai fazer com que a pessoa reflita sobre aquela atitude que ela teve, né, mas não quer dizer que ela vai ser curada. Isso pode ajudar, mas a cura, ela começa primeiro da pessoa, né, é interna. Acho que é isso, acho que a gente teria mais tempo para ficar discutindo outras coisas, mas... Com certeza. Mas foi muito bom. O Geraldo quer fazer algum comentário? Não? Então, nós agradecemos ao Adriano pelas suas orientações, pelo carinho das palavras, que nos ajuda, né, na nossa compreensão e no nosso aprendizado aí na nossa jornada, né? O Adriano deixou também nos comentários que vão ser colocadas, né, eles vão arrecadar algumas cestas básicas, e se alguém tiver interessado, precisa de nome, CPF, RG, né, Adri? Quem conhecer alguém que esteja numa situação de pobreza mesmo, assim, que esteja precisando de uma cesta básica, né? Eu tenho um amigo meu que ele atua numa igreja e ele falou que vai conseguir bastante cestas. Então, quem puder me passar, eu vou passar para ele e aí a própria igreja vai entrar em contato com as pessoas que necessitam, tá bom? Obrigado, você por lembrar. Imagina, desculpa que eu não falei no início. Não tem problema. Então, agora, nós vamos fechar os nossos olhos novamente, silenciarmos os nossos pensamentos, mentalizarmos a figura do Mestre Jesus na retina de nossos olhos, buscando a união dos nossos amigos de luz para nos harmonizar e para desprendermos ondas de paz, amor e esperança com as vibrações que faremos. Então, viveremos pela fraternidade e paz a toda a humanidade. Viveremos
Vibremos pela cura e sustentação dos familiares e amigos que estejam doentes. Vibremos. Vibremos pelo lar de cada um, que sejam inundados pelo amor e pela luz. Vibremos. Vibremos por nós mesmos, que sejamos sempre iluminados pelo amor e bondade do nosso Pai Maior. Vibremos. E que cada um possa vibrar pelo que está em seu pensamento no momento. Vibremos por todos os doentes de Covid e suas famílias. Vibremos pelos que já se foram. E vibremos pela equipe que está na linha de frente, para que eles tenham força e esperança. E agora, faremos a nossa oração final, onde orar é abrir a alma para Deus, esvaziando-a das paixões, dos limites e das fixações negativas, para que Deus preencha esse espaço com plenitude. Essa é uma frase de Bezerra de Menezes. Então, Senhor, cuida de nosso lar, que não se apague o fogo do amor e da caridade. Vela pela integridade da nossa família. Estreita os laços de nosso mútuo afeto, de modo que nada consiga violar esse carinho. Dá-nos também o pão da tua palavra e o pão de cada dia. Conserva-nos a alegria, que tenhamos saúde e paz. Que assim seja. Graças a Deus.